Muito bem, você já viu que a gente vai falar aqui sobre mudança de estilo de vida para emagrecer, para sair aí do nível de obesidade. Fica com a gente, se você está cansado das dietas, cansado aí dos remédios que trazem resultado, mas cobram um preço alto para a sua saúde, vamos juntos entender melhor esse assunto. Bom, mais da metade da população brasileira, cerca de 55,4% dessa população está com excesso de peso e 20,3% se encontram no estágio de obesidade. O Rio de Janeiro, estado que sempre foi associado a uma boa forma de vida saudável, supera a média nacional. Cerca de 21,7% dos cariocas estão com sobrepeso e 57,1% estão obesos. Olha aí, gente, uma inversão aí de acordo com comparando a população brasileira com a população carioca, né? É uma estatística alarmante, considerando-se que a obesidade é o fator de mais alto risco para pacientes da Covid-19 abaixo dos 60 anos. E por causa dessa realidade que nos assusta, a gente resolveu trazer aqui uma forma de solucionar o problema do ganho de peso e da obesidade. E para isso a gente convidou aqui a endocrinologista, a doutora Ellen Agapito, que vai nos dar dicas valiosas sobre esse assunto. Então vamos juntos, viu? Vamos juntos porque você pode participar com a gente, mandando sua mensagem, tirando a sua dúvida através do WhatsApp. O número é o seguinte, 12 98266 0004. Aproveita e já salva esse número aí na sua agenda, porque esse é o número do programa. Então, ó, 12 é o DDD, tem que ter, tá? 98266 0004. Se você preferir, você pode apontar a câmera aqui também do seu celular para esse QR Code e você também vai poder fazer a sua pergunta, porque vai ser direcionado ao nosso contato aqui do WhatsApp. Doutora Ellen, como vai? Prazer recebê-la aqui. Tudo bem? Tudo bem, o prazer é meu, Teru. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Doutora, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, porque o Brasil saiu de um país de desnutridos e se tornou um país de obesos. E já no início da pandemia, eu me lembro assim, de receber até pelo celular muitos memes, né, de gente tentando cuidar da saúde, fazendo brincadeira com rotinas, mas muita gente tentou pelo menos fazer uma alimentação mais saudável, mas com o objetivo, né, de aumentar a imunidade, mas parece que nem todo mundo conseguiu. A gente tem visto que as pessoas deram uma boa engordada. Você tocou na questão aí dos memes. Eu me lembro a quantidade de memes que a gente teve também brincando sobre o ganho de peso, né? Dizendo que as roupas estavam com saudade porque estavam começando a apertar no corpo. A verdade é que algumas estatísticas nos dizem que 4 em cada 10 pessoas ganhou peso durante aquela primeira grande fase da pandemia, né? Entre os meses de abril a junho de 2020. No meu consultório, no dia a dia, eu vejo uma estatística que é um pouquinho maior que essa, até porque a pessoa já me procura em busca de sanar o problema. Então, a grande maioria dos meus pacientes, mesmo aqueles que eram magros, eles ganharam um pouco de peso neste período. Uau! Doutora, agora mudar a rotina é a solução para o problema do sobrepeso e da obesidade? O que você tem visto aí no seu consultório? Porque a gente, normalmente, o ser humano quer atalho, né? Quer aquele remédio milagroso que tira o apetite ou que vai secar a gordura, ou aquele chazinho que ajuda a gente a desinchar. Não tô gordo, eu tô inchado. A gente não quer fazer mudança, não é fácil mudar. Na verdade, a boa parte do meu trabalho no consultório é desconstruir essa busca que o paciente veio fazer. Veja bem, como endocrinologista, eu não nego a ciência, então eu não nego o uso de medicações, mas as medicações, elas não são a solução, né? Elas são parte de um processo de solução
para uma doença que é crônica, complexa e multifatorial, como a obesidade. Então, como você mesma disse, não existe milagre e não existe algo que vai me deixar completamente sem apetite ou que vai secar gordura. Se a pessoa, até digo para os nossos telespectadores neste momento, se você está indo em algum profissional que está te vendendo esse tipo de milagre, você comece a desconfiar, porque isso é uma coisa que a ciência hoje não aprova, né? Nós falarmos em solução definitiva para a obesidade. E às vezes... Pode falar, doutora. Só complementando aquilo que você tocou no assunto, a mudança do hábito, ela é super importante nesse processo e ela realmente corresponde a uma boa parte do que deve ser feito na busca por um corpo mais saudável. É claro que existem os desequilíbrios e você, como médica, sabe muito melhor do que a gente aqui, mas a gente também sabe que o nosso corpo, ele se autorrepara quando a gente dá a ele condições, ferramentas, quando a gente limpa o ambiente para que ele realize esse autorreparo. E a gente preparou aqui, doutora, um tourzinho aqui de algumas mudanças que podem ajudar nessa perda de peso. Eu vou começar com essa daqui, ó. Eu vou começar com comer alimentos crus e ricos em fibra. Por que a gente está seguindo esse roteiro? Porque a maioria das pessoas acha que para fazer essa perda de peso, você vai ter que radicalizar em um monte de coisas e de fato vai, mas você olha para a montanha ao invés de olhar item por item, que é possível chegar lá nessa montanha, né? Isso mesmo. E assim, eu sempre converso com os meus pacientes, nós não devemos... uma mudança, você não consegue 100% dela. Então, eu sempre digo o seguinte, olha, escolha algo produtivo, modifique aquilo e parta a partir daquilo. Tá. Né? Você mostrou aí pra gente uma coisa fantástica, comer coisas cruas e comer mais fibra. Então, a frase seria, desembale menos e descasque mais. Tá. Né? A nossa mudança de hábito, ela não começa numa gôndola cara de supermercado. Ela começa lá na feira, com aqueles produtos mesmo, com aquela fruta da estação, com os tubérculos, as raízes, né? Vocês aí talvez chamam de aipim, alguns estados chamam de mandioca, aqui a gente chama de macaxeira, batata doce, cará. Então, assim, coisas que são bem ricas em fibras, os nossos vegetais, eles são muito importantes. Veja bem, eles constroem, já tem estudos mostrando que eles constroem, inclusive, a saúde das bactérias do nosso intestino. E essas bactérias intestinais, elas comandam boa parte da nossa evolução para doenças crônicas. Então, quando eu como alimentos ricos em fibra, eu estou desenvolvendo bactérias mais saudáveis e diminuindo meus riscos futuros. Legal, muito bom, doutora. Além disso, eu estou pensando aqui que quando a gente come alimentos crus, alimentos mais fibrosos, a gente mastiga mais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, o que ajuda no processo de saciedade. Vamos ver aqui, olha, o próximo item. Inicie as refeições com um pratão de salada. Olha, isso é muito bom. Muitas pessoas começam mudança de hábito por algo negativo. Elas dizem assim, não vou fazer tal coisa mais. E quando você toma uma decisão que é negativa, essa decisão ela é muito mais difícil de cumprir do que quando você faz uma decisão positiva. Como, por exemplo, vou começar minhas refeições pela salada. É uma decisão positiva e ela pode realmente surtir um efeito e, basicamente, além de melhorar o nosso aparelho digestivo, a saúde do estômago, esse prato de salada, ele começa a sinalizar para o meu cérebro o processo de saciedade e ele já vai mandando aquelas mensagens muito boas. Ele já começa a diminuir um hormôniozinho produzido pelo estômago chamado grelina. E a grelina é ela que bombardeia o cérebro dizendo assim, você está com fome, você está com fome, você está com fome. Então, quando eu como essa salada, eu já acalmo e silencio a grelina e aí eu posso comer menos e o meu cérebro entender que eu estou satisfeito.
Excelente estratégia. Duas ótimas aqui, gente. Vamos seguir, olha. Coma lentamente, mastigue bem os alimentos. Seguindo essa lógica, né, doutora? Seguindo a mesma lógica, a mastigação, primeiro que os dentes são o primeiro órgão da nossa digestão. Eu tenho que quebrar os alimentos para que eles possam ser aproveitados de maneira correta pelo restante do aparelho digestivo. E quando eu mastigo, eu estou avisando para o cérebro que eu estou comendo. É por isso que é ruim ficarmos mascando chiclete. Quando a gente fica mastigando chiclete, a gente está avisando para o cérebro que está comendo, mas na verdade a gente não está. Então o cérebro ele vai começar a ignorar esse tipo de estímulo depois. Ai, 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 isso é terrível, porque depois eu vou comer mais porque o meu freio vai estar quebrado, digamos assim, né? Exatamente. Abaixa o chiclete, gente, a partir de hoje. Ó, consuma termogênicos. Isso aqui você vai ter que traduzir, porque a moda diz que um monte de coisa é termogênica. Fala pra gente o que de fato é, o que de fato são os termogênicos. Olha, os termogênicos, teoricamente, seriam coisas encontradas, né, aí na natureza que fossem capazes de aumentar o gasto energético de uma pessoa. Talvez acelerar um pouquinho o batimento cardíaco, aumentar o fluxo sanguíneo. A gente tem algumas coisas naturais muito boas, por exemplo, canela, gengibre, o chá de hibisco. São coisas que eu posso colocar, por exemplo, eu posso colocar um pozinho de canela numa banana com aveia logo no meu café da manhã. Eu já comecei o meu dia já dando um up no meu café da manhã. Eu posso fazer um suco verde colocando uma rodelinha de gengibre, mas é muito importante, às vezes as pessoas, Teru, elas querem pegar uma coisa que teoricamente seria boa, mas elas querem que essa única coisa faça a modificação completa. E não é um suco verde com gengibre que vai salvar a minha vida. Na verdade, ele é parte de todo um processo. A minha atenção especial seria para esses termogênicos vendidos em casas de suplementos para academia. Por favor, não entre nessa. Os estudos mostram que esses termogênicos, além de não contribuírem com a sua perda de peso em geral, eles aumentam o risco cardiovascular. Então, eles aumentam o risco de arritmia e são bem danosos realmente para o corpo e até para o nosso cérebro, que vai ficar habituado a um hiperestímulo, um estímulo que não é natural. Olha o alerta, então, procure. A doutora falou já desde o começo da conversa, aquilo que é mais natural e mesmo mais natural usado com moderação. E é um exercício aí realmente de um dos remédios naturais, né, que é o equilíbrio. Doutora, a gente parte agora para essa outra dica de ouro. Quantas dicas legais? Beba muita água. E antes da senhora falar, eu vou contar um case aqui de uma amiga aqui da Novo Tempo que tá mudando o estilo de vida, comprou uma garrafa de 2 litros aqui e ela me disse que ela deixou de comer besteira nos intervalos das refeições porque ela tá bebendo água nesses intervalos e não sente mais vontade de beliscar. Poxa, que legal! Eu não sei se quem está assistindo a gente sabe, mas assim, muito daquilo que a gente acha que é fome, na verdade é sede. O nosso cérebro, ele pode interpretar de uma maneira inadequada. Então, se eu estou sentada na minha mesa, no meu sofá, e do meu lado, ao invés de uma garrafinha com uma água bem geladinha, eu tenho ali um pacotezinho de bombom, um pacote de salgadinho industrializado, o que o meu cérebro vai buscar? Ele vai buscar isso. Então, a água, gente, ela é super importante, por dentro e por fora. A água, ela realmente nos traz muita saúde, ela limpa o aparelho digestivo, ela melhora o funcionamento dos nossos rins, né, das nossas vias urinárias, e ela pode realmente mostrar para o meu cérebro que eu estava precisando era de hidratação. Muitas vezes, eu até oriento os meus pacientes, quando você tem um hábito muito intenso de comer algo doce, você pode começar substituindo pelo hábito de tomar um copo bem grande de água nesse momento que vem à vontade. Você vai notar que aquela vozinha vai ficar menos forte ali na cabeça.
Legal, e até ela ficar mais silente mesmo, porque é um hábito, né? Às vezes a gente está tão acostumado a fazer aquilo que acha, que acredita de fato que é fome, mas a gente precisa reprogramar aí o nosso estilo de vida. Olha essa última dica de hoje, leia rótulos das embalagens. Tem muita coisa enganosa, tem muita coisa que parece, mas não é. Os famosos lights, diets da vida aí. É verdade, é por isso que eu comentei que a nossa dieta, a nossa mudança de estilo de vida, ela não começa lá naquela gôndola cara de supermercado, que você lê aquele cookie importado, integral, e aí só que você não lê o rótulo e você não descobriu que na verdade ele é cheio de açúcar e que a farinha integral nele era um percentual muito pequenininho e que na verdade ele tem mais farinha branca. Né? Farinha de trigo altamente refinada. E ele custa muito mais caro, porque ele está te dizendo que ele é saudável. E na verdade não é. É por isso que tudo aquilo que nós pudermos fazer em casa, mais natural, é bem melhor do que a gente comprar. Mas se comprar, por que não ler o rótulo? Uma dica que eu dou, que é uma dica fácil. Sempre o primeiro ingrediente que está escrito nos ingredientes no rótulo de um alimento, ele é o ingrediente que está em maior quantidade. Tá. Então, se o pão está dizendo que ele é integral e ele tem assim, farinha de trigo branca, e o quarto ingrediente é a farinha de trigo integral, então você já sabe que na verdade ele não é integral. Ele tem uma leve corzinha só, mas ele não é um pão rico em fibras. Doutora, agora eu quero chamar a atenção aí de quem está nos assistindo para essa mesa que a produção preparou aqui, porque a gente tem tentação, tem estímulos, tem oferta o tempo inteiro. Visual, os apelos são midiáticos, eles são ao vivo com a festinha do final de semana do colega, o churrasco, o aniversário. E aí a gente pode cair naquela tentação de falar assim, só um pedacinho, só um pedacinho de bolo, só um docinho. Faz esse alerta para a gente, doutora, do quanto é nocivo esse tipo de alimentação, mesmo que seja de vez em quando. Olha, esses alimentos, eles são alimentos ricos em gordura e carboidratos altamente refinados. Então, o que acontece? Os estímulos que eles dão ao nosso corpo são estímulos para acúmulo de gordura na região de cintura e quadril. Eles contribuem para o aparecimento daquelas famosas placas de gordura dentro das artérias. Então, com o passar do tempo, eles vão aumentar o nosso risco de infarto, de AVC, que é aquele famoso derrame cerebral. Então, são as doenças cardiovasculares, o risco de diabetes, né, que é uma doença extremamente ruim, e até o risco de câncer. Então, todas as doenças crônicas, elas aumentam com o consumo de produtos refinados, ricos em gorduras, que são aquelas gorduras trans, né? Aquelas gorduras que são muito saturadas. A verdade é que se nós formos seguir a lógica do só hoje, é só um pedaço, eu mereço, a gente vai perceber que ao invés de ser exceção, esses alimentos passam a ser a nossa rotina. E se é rotina, ele realmente é ele que vai construir a saúde que eu tenho. É verdade. Lembra que eu comentei que as nossas bactérias intestinais são construídas para o bem com consumo de fibras? Sim. O inverso é verdadeiro. Um estudo muito recente mostrou que as pessoas que comem alimentos ricos em gordura e açúcar, alimentos altamente refinados, industrializados, essas pessoas têm uma população de bactérias muito ruim. Elas têm aquelas bactérias do mal que aumentam o processo inflamatório intestinal e contribuem para o aparecimento de diabetes
de doença cardiovascular e de vários tipos de câncer. E tudo relacionado com a obesidade. Agora, doutora, a gente não pode se esquecer que eu não sou só comida, eu não sou só bebida. Eu preciso fazer outras mudanças no meu estilo de vida e a atividade física está no topo da lista junto com a alimentação saudável e os 8 remédios naturais. A nossa repórter Ana Mintureta, ela está acompanhada de um preparador físico que vai nos dar dicas agora quanto à atividade física, quanto ao exercício físico. É isso, Ana Min? Tudo bem? Boa tarde. Oi, Teru, boa tarde para todos que estão nos assistindo. Realmente é isso mesmo, as nossas dicas de hoje são para você que está em casa querendo, quem sabe, começar a desenvolver um ritmo de exercícios em casa ou ao ar livre, num parque, numa praça. Nós realmente estávamos num parque, mas começou a chover, Teru, e aí todo mundo ficou com o tênis encharcado, todo mundo agora teve que tirar o tênis. Nós viemos para cá para nos proteger da chuva, mas as dicas estão aqui, não é, Ed? Exatamente, é isso aí. Choveu, mas nós estamos aqui, é isso aí. Qual que é a nossa primeira dica, então? Vamos lá, então. Nós temos que sempre ter em mente que nós precisamos começar com poucos exercícios, não muitos. Então, eu vou mostrar 3 exercícios que você consegue fazer tanto em casa quanto ao ar livre, para que você possa dar um start aí nos exercícios. Tá Show bom? de bola, vamos lá, então. Vamos lá, o primeiro exercício é simples, os 2 pés paralelos nós chamamos de agachamento, tá bom? 2 mãos para frente, tá? E aí você vai agachar como se fosse sentar num banquinho. Senta e levanta, senta e levanta, tá? Esse exercício você pode executar em um banco, em uma cadeira, onde ficar mais fácil para você executar também, tá bom? Show de bola. E o próximo que dá pra gente fazer aí em casa ou ao ar livre? Legal, o primeiro foi mais trabalhando o membro inferior e agora nós vamos trabalhar o membro superior e eu trouxe o nosso colchonete, o nosso assistente. Vou abaixar aqui. Joelho no chão, as 2 mãos na lateral, tá? E você vai tentar encostar o peitoral no chão sem deixar o bumbum para cima. Então aqui, ó, desceu, sobe, mais uma vez, desce e sobe. Agora, Edipo, e as repetições desses exercícios? Quantas vezes a gente faz? Como eu falei, a gente precisa sempre começar com poucas repetições para depois ir aumentando. O meu limite é 5, faça 5 de cada. O meu limite é 10, faça 10 de cada, para que você possa não extrapolar e não ficar cheio de dores no dia seguinte também. Maravilha, importantíssimo, senão o pessoal não consegue trabalhar no outro dia, né? Exatamente, senão nós não temos uma sequência de exercícios também, tá bom? Mas você falou que são 3 exercícios, temos outro. Tem, a tão abdominal é aquela tão esperada, que quer ficar com a barriga tanquinho e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês aqui como a gente vai fazer. Dá para fazer também? Dá sim, vamos lá. Ficar com a barriga tanquinho em casa ou ao ar livre, gente, tem como, vamos lá. Simples, deitadinho, pode colocar as 2 mãos aqui no peitoral, cuidado, sempre olhando para frente, tá bom? Sobe só um pouquinho, sobe, desce e desce. Importante, cuidado para não deixar a sua mão aqui na nuca e puxar a sua cabeça para frente, porque senão você pode acabar machucando a cervical, tá? Por isso as 2 mãos aqui. Subiu, desceu. Simples assim, você já vai conseguir trabalhar bastante o reto abdominal, tá bom? Show de bola! Agora em casa dá para fazer no chão ou comprar um colchonetezinho, né? Tem um preço acessível, colchonete? Sim, você encontra de até R$19,90, R$39,90, um preço bem acessível e esse colchonete dá para você levar para qualquer lugar também. E levar uma toalhinha também, né? Importantíssimo, toalha, garrafinha de água para se hidratar, sempre se hidratando porque nessa época é muito bom. Beleza, Edipo, obrigada pela sua participação. Gente, não tem desculpa, com essas dicas você vai conseguir ter aí uma mudança de hábito e com certeza ter melhorias na sua saúde. É com você aí no estúdio, Teru. Muito obrigada, Namin, obrigada, Edipo, também. Realmente, a gente precisa fazer mudanças em todas as áreas da nossa vida, uma de cada vez. Doutora Ellen, a gente está aqui, o nosso tempo já estourou, eu queria estar conversando com você a tarde toda, mas eu quero te agradecer, vou agradecer aqui, olha. Agradecer a doutora Ellen, endócrino, e ela está falando, gente, lá do Hospital Adventista de Manaus, esse lugar que tem transformado a vida de tanta gente, tem atendido, tem acolhido. As nossas orações, nossas torcidas estão com vocês, doutora. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, estou à disposição quando quiser. Muito obrigada. Bom, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na volta tem claramente um assunto muito interessante. Por que será que as pessoas corruptas parecem prosperar mais do que aquelas pessoas que são fiéis? Assunto do Claramente aqui que você acompanha e eu te ensino ainda no programa de hoje esse repolho assado maravilhoso. Não sai daí não, porque vai valer a pena.
Música